De volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, ao meu lado o Padre Wander Maia, ele que é da Diocese de Santo Amaro, está aqui conosco, nos ajudando nesse importante tema. A gente está falando sobre a festa de Corpus Christi e outras coisas relacionadas a essa festa, os milagres eucarísticos e a história também dessa importante data. Lembra que você pode fazer sua participação por e-mail no eclesia@rs21.com.br ou liga para a gente no 19 3871 9620. Sua pergunta, seu comentário, na medida do possível a gente tenta botar a sua sugestão de assunto, de conversa aqui no meio do nosso papo, tá certo? Eu disse antes do intervalo, Padre Wander, que o senhor falaria para a gente começar a entender então o contexto do início dessa história. O senhor já explicou para a gente que a festa já havia numa outra diocese, mas que parece que um episódio aí acelerou o processo, vamos dizer assim. E como é que se deu então para que chegasse a igreja do mundo inteiro celebrar essa importante festa? Ok. Eric, a você que nos acompanha, o que acontece é que em 1264, um sacerdote muito piedoso celebrava a Santa Missa e me faz pensar naquilo que São Pedro diz, que Deus dá a sua graça aos humildes, mas a nega aos soberbos e orgulhosos. Isso quer dizer que Deus vem em socorro da fraqueza daqueles que são sinceros, podem estar em dificuldades, podem estar em crise, mas são sinceros, almejam a verdade, buscam a verdade ardentemente, como dizia Santa Edith Stein. E foi nesse momento em que, celebrando a Santa Missa, as sagradas espécies do corpo, do corpo e do sangue, que estão debaixo dos véus do pão e do vinho, surgem a olhos nus diante do sacerdote e do povo fiel ali presente. Imediatamente se constatou que era real e o Papa e São Tomás, que estavam muito próximos de Bolsena, puderam constatar a veracidade do milagre. E aí o Papa Urbano IV encomendou a São Tomás uma liturgia própria para se exaltar de novo com uma maior intensidade, com uma maior grandeza, com uma maior glória, o mistério da fé por excelência. O mistério da presença do Filho de Deus entre nós, como alimento espiritual, em seu corpo, sangue, alma e divindade, no mistério da Santíssima Eucaristia. Uma festa que enseja era vivida na Diocese de Liege e então vai ser proclamada para todo o mundo por Urbano IV como um dia para adoração por excelência ao Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só para ficar bem claro, Bolsena e Orvieto se trata do mesmo milagre, né? Sim. Aconteceu na cidade de Bolsena, porém o Papa estava lá em Orvieto, e parece até que o Santíssimo Corpo foi já conduzido em procissão. Em procissão. Né? Imediatamente se organizou uma procissão bem nos moldes do que aconteceu a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, a sua entrada triunfal no Domingo de Ramos, e que vai ficar como modelo para toda a igreja depois. Foi em procissão de Bolsena a Orvieto e ali foi entronizado onde se pode ir pessoalmente constatar. E mais do que nunca é preciso dizer que o Papa pede-se que volte-se a adorar, a viver, a contemplar aquele mistério da fé que sempre esteve no centro da igreja. É importante isso, Eric. Não era uma novidade em si para a igreja. O Santíssimo Sacramento não veio no milagre de Bolsena, Orvieto, nem de Liege, nem em qualquer um dos outros 5.000 milagres eucarísticos que estão documentados, e sobre isso nós podemos tratar melhor. O milagre de todos os milagres, o milagre da transubstanciação, da conversão do pão no Santíssimo Corpo e do vinho no preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, isso Ele o fez entre nós na quinta-feira santa, quando instituiu o mistério da Eucaristia. Mas antes ainda do senhor comentar mais sobre a preparação que São Tomás de Aquino trabalhou nos textos sagrados dessa festa, teve um episódio também com uma beata da igreja, né? Que também tem tudo a ver com o que a gente está falando para que chegasse a ser instituída como foi, não tem? Sim. Me recorda o nome da beata? Juliana de Cornillon, é isso? De Cornillon. Cornillon, francês, Juliana né? de Cornillon, francês. O que acontece vai ser muito similar ao que vai se dar com Santa Margarida Maria Lacoque na relação com a solenidade do Santíssimo Coração de Jesus, certo. do Sagrado Coração de Jesus. E também, Eric, o povo é muito devoto da misericórdia divina. É verdade. Né? A manifestação, a revelação particular
A de Santa Nossa Faustina- Senhora Santa Faustina Faustina Kowalska, Kowalska, né? a compatriota de São João Paulo É verdade. II. O que acontece é que Deus vem em socorro da nossa fraqueza e como, fazendo uma comparação, guardando as proporções, como aconteceu com a Virgem Santíssima, sempre escolhe os pequeninos. E escolheu esta serva Juliana, a Beata extremamente, Juliana. extremamente devota, a Beata Juliana de Cornillon, para que fosse portadora de um recado para a igreja. Estava em tempo de instituir uma festa própria, onde se exaltasse com todo o louvor, com toda a adoratividade, a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mistério da Eucaristia. Logo na sequência se deu um milagre, e então o Papa fez instituída a solenidade de Corpus Christi. Ô padre Wander, alguém não pode pensar assim, nessas relações que o senhor citou, por exemplo, Santa Margarida Maria Alacoque, a instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus. Santa Faustina Kowalska, a instituição da festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa. E essa Beata Juliana, que teria também... Tido revelações particulares de Nosso Senhor. Que pedia uma festa eucarística, vamos dizer assim. A gente não pode pensar que dá-se a impressão que faltava alguma coisa mesmo para a igreja antes dessas festas, ou é algum complemento, ou uma melhor vivência? Como é que a gente pode encarar isso, o padre Wander? Não, Eric, vamos colocar uma coisa. A revelação de Deus e de seu mistério terminou. A revelação em si mesma terminou com o Apocalipse de São João. Com a morte do último apóstolo. Pronto. Ali, tudo que precisávamos realmente saber e que Deus quis revelar, Ele revelou até o Apocalipse. O que nós temos nas revelações particulares, que não são, olha, não se assuste no que eu vou dizer, mas isso é doutrina católica por excelência. Ok. As revelações particulares afervoram a fé quando autorizadas e reconhecidas pela Igreja, auxiliam realmente nesse fervor, no voltar às raízes e assim por diante, mas não são dogmas, não acrescentam nada ao depósito da fé que já existia. Isso é muito importante. Isso quer dizer que toda a adoração a Deus, todo o louvor a Deus, toda a reverência a Deus, estão embasados no mistério das Escrituras, da tradição e do ensinamento oficial da Igreja. E essas revelações particulares apenas nos recordam aquilo que é essencial, que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, a razão pela qual vivemos, e que somente nele temos vida em abundância, e que é adorando a Deus que o homem se converte e realmente assume uma vida nova. E se você me permite, eu vou dar mais um exemplo, Eric. Ok. É o caso das aparições da Virgem Santíssima. Nenhuma delas, embora todas aprovadas pela Igreja, são extremamente importantes no sentido de compreender-se de novo a fé, de se afervorar à fé, de dar um passo na conversão pessoal, não acrescentaram nada. Recordaram aquilo que foi a mensagem de ontem, de hoje e de sempre. Então quer dizer que esse tipo de instituição na igreja não acrescenta nada à revelação oficial que encerrou com a morte do último apóstolo. Ok. Porém, se trata de determinados tempos, a providência divina levanta vamos dizer assim, eu ia usar a palavra novidade, mas não quero usar a palavra novidade, que eu acho que não é correta. Levanta esses testemunhos. Esses testemunhos, ok, esses obrigado. testemunhos. E aí aprofunda os mistérios já revelados. Para recordar os mistérios, se poder aprofundar neles e vivê-los de uma maneira nova, mais intensa, mais ardente, impactando na própria vida dos filhos de Deus, dos filhos da Igreja. Muito bem. Eu disse que o senhor comentaria para a gente mais a relação de São Tomás de Aquino. Só lembrando que os nossos telespectadores estão nos pedindo aqui, olha, o milagre de Orvieto, né, Bolsena Orvieto, que se trata do mesmo milagre, em 1263. E depois, em 1264, dia 11 de agosto de 1264, o Papa Urbano IV, então, publica o documento oficial que institui a festa de Corpus Christi. São Tomás de Aquino teve uma importante participação nessa história, mas acho que não foi o único santo ali que estava presente naquele, vamos dizer, naquela borbulhar ali de espiritualidade profunda em relação à Sagrada Eucaristia. Não. Dos santos, você quer alguns testemunhos? Não, antes da gente falar dos testemunhos ainda dos ali, santos. ok? No que aconteceu naquele momento. Naquele momento. Tinha um outro personagem da história ali com ele também, trabalhando nesses documentos? Não, e essa é boa contar, Eric, porque certo. Nós vamos ter uma ideia da humildade de São Tomás, de quem era São Tomás,
Mas existia um outro gigante junto a ele, que era o grande São Boaventura de Banhoreggio, né? Que foi um homem extraordinário, um homem extraordinário, é isso que eu posso dizer. E também compôs uma liturgia para Corpus Domini, para Corpus Christi. Só que quando ele vai apresentar a sua liturgia ao Papa e ele vê que São Tomás tinha escrito uma, ele olhou para o seu cânon, para o seu pergaminho e quase que balançou com a cabeça e disse, melhor eu não apresentar nada, não vai ter como. E diz a tradição que ele picou. Ah, pois é, então... Picou e jogou fora, nem sequer arriscou apresentar ao Santo Padre, vamos dizer, o que ele tinha desenvolvido. Então, tanto São Tomás de Aquino quanto São Boaventura estavam trabalhando nesses documentos, mas daí quando ele viu a de São Tomás, falou assim, puxa... Ele falou, não é melhor eu ficar quieto aqui no meu canto, que Deus já escolheu um outro para fazer isso aí. E rasgou a dele. E rasgou a dele. Bom, desde então, essa liturgia, a base é até hoje a mesma, né? Que São Tomás de Aquino ajudou a compor. Sem dúvida. Inclusive em relação até aos cânticos, né, Então, Padre Wander? São Tomás compôs 5 hinos. Certo. De exaltação ao Santíssimo Sacramento. E dos 5, os 2 principais que são cantados até hoje com fervor em todas as bênçãos com o Santíssimo, são o Adoro-te Devote, o Adoro-vos com devoção, e o tão sublime. 8 séculos, a Igreja cantando a presença do seu Senhor sacramentado nessa obra-prima do grande São Tomás de Aquino. Quem de nós não se emociona ao ouvir o tão sublime? E o tão sublime que é uma síntese teológica, Eric, estupenda do que é o mistério da Eucaristia. Que é sempre cantado naquelas bênçãos solenes do Santíssimo Sacramento, o tão sublime sacramento. Todo católico conhece isso. Então, a tradição vem... É o hino mais conhecido da nossa fé. Deve ser o tão sublime. O tão sublime sacramento. É o hino mais conhecido da nossa fé. Então, esse hino mais conhecido da nossa fé tem origem também nesse período da preparação, vamos dizer assim, da festa de Corpus Christi. Na liturgia. E o trabalho diretamente de São Tomás de Aquino. Só para a gente encerrar essa história de São Tomás, existe uma passagem também da vida dele, depois desse período, que o próprio Cristo teria aparecido a ele e teria agradecido até os escritos que o próprio São Tomás de Aquino teria produzido em relação à Eucaristia. Não é bem mais ou menos isso que aconteceu? 2 coisas aqui. A tradição nos lega, Eric, que São Tomás, que é o doutor dos doutores, o doutor Angélico, ele escreveu todo o seu tratado sobre a fé, que está condensado no que se chama de Suma Teológica, ou seja, o que há de melhor em teologia. Isso que quer dizer Suma Teológica, o que há de melhor, de mais alto em teologia católica. Ele escreveu diante do Santíssimo Sacramento. Ele escreveu em adoração, inclusive. Se diz que ele estudava, que ele ia aprofundar nos seus estudos diante do Santíssimo exposto. E certa ocasião, narra-se que diante de um crucifixo, Nosso Senhor, numa locução interior, misticamente teria dito a ele que estava extremamente satisfeito com tudo o que ele tinha escrito. E que então ele pedisse algo. E tudo o que ele pediu foi o céu. E imaginem, o céu. Só a presença. Só. E naquele momento ele entendeu que tudo o que tinha escrito sobre Deus era nada diante da glória, da majestade, da beleza incomparável de Deus, e quis destruir os seus escritos. Ainda bem que os irmãos o engambelaram, os irmãos dominicanos, enquanto escondiam os seus escritos. Ele quis destruir os escritos? Ele quis destruir. Então. Ele quis tocar fogo nos seus escritos. Será que é porque ele teve uma experiência tão profunda do céu que aquilo ali parece que ficou raso, vazio? Raso demais, exatamente isso. Puxa vida. Ou seja, o mistério é tão inefável, é tão mais alto do que somos, do que nossa inteligência, que quando se mergulha nele pela via mística, se vê que tudo o que possamos dizer sobre o mistério de Deus, sobre a sua presença na Eucaristia, é nada. E nada é nada. Então, salvaguardaram os seus escritos, graças a Deus que chegaram até nós, e é a Suma Teológica. Mas, enfim, também vale recordar, Eric, que o santo sempre tem o que se chama a virtude da humildade, vivido em grau heróico. E era isso nele também. Então é bonito saber que Tomás de Aquino teve grande influência, grande presença nessa importante festa que de Corpus Christi, que a gente comemora na próxima quinta-feira. O Igor Morvan, nosso telespectador, que sempre participa aqui conosco, manda abraços, saudações ao senhor e também ao Padre Guido e a sua recuperação. Mas ele diz mais ou menos assim, se a festa de Corpus Christi, de uma maneira especial, ela ajuda a nos lembrar da promessa que Jesus mesmo disse que estaria conosco até os últimos tempos. É claro, há pouco afirmávamos isso, não? Que lá de Betânia, no momento da ascensão,
40 dias depois de sua ressurreição, nosso Senhor, ao dizer, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Eric, a você que nos acompanha, Deus só proclama depois de ter cumprido aquilo que Ele vai proclamar. Primeiro Ele cumpre, depois proclama. E proclama para ensinar o que Ele cumpriu. E já havia cumprido quando, na Quinta-feira Santa, quando Ele instituiu a sua presença entre nós, através do milagre da Eucaristia. E já também sabendo que enviaria o Espírito Santo, que é aquele que realiza o milagre da Eucaristia. É quem de fato opera o grande milagre da mudança do pão no Santíssimo Corpo e do vinho no preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Pois é. A gente já está quase terminando esse nosso segundo bloco, a gente ainda tem o terceiro bloco na sequência, mas a gente pode entender, Padre Guido, a gente vai falar mais daqui a pouco. Perdão. Maravilha, Eric. É a força de expressão. Não, Padre Guido, mais uma vez um abraço para o senhor. A gente está acostumado a falar Padre Guido. Padre Wander, o Padre Wander mais está aqui conosco. A gente pode dizer que o céu vem em nosso auxílio em relação a esses milagres eucarísticos e em muitas oportunidades. Vamos dizer assim, que o extraordinário também agindo naquilo que a gente vive no dia a dia. Agora, é importante desde já a gente deixar bem claro, tudo aquilo que aconteceu em todos esses milagres eucarísticos, em mais de 5.000 documentados, como o senhor disse, de certa forma, tem diferença de todas as celebrações eucarísticas válidas acontecendo durante todos esses séculos da Igreja? Não, essencialmente é o mesmo milagre. Se pudéssemos dizer o ordinário, porque não é ordinário, é extraordinário em si mesmo, é sobrenatural, não é natural. Mas eu digo o corrente, como Cristo estabeleceu, certo. E a Igreja o faz, fazei em memória de mim. Ou seja, fazei atendendo o que eu vos ordenei. Eu vos ordenei, então façam porque estará feito. É preciso dizer que o ordinário é o que acontece em cada altar. O extraordinário, que é Deus ter tirado os véus do pão e do vinho e feito surgir diante dos olhos nus aquilo que está real, verdadeiro e substancialmente em cada Santíssima Eucaristia, é o mesmo. Portanto, em todos os altares do mundo, onde se celebra o santo sacrifício da missa e se eleva a Sagrada Hóstia e o Sagrado Cálice, é o mesmo e único Senhor Jesus Cristo sacramentado, como está em cada milagre eucarístico que foi documentado de forma extraordinária, somente na forma distinta, porque se tirou os véus. Mas é a nossa fé. Ou seja, você que adora Jesus na sua paróquia e no tabernáculo, tenha certeza que não é outro Jesus, senão aquele que está em cada milagre eucarístico, expressamente dito, por causa do como aconteceu, Eric. Legal. Antes da gente terminar esse bloco, acho que vale a pena a gente ainda destacar. Em que época do ano litúrgico que acontece essa festa litúrgica de Corpus Christi? Então, é importantíssimo. Bom, 40 dias depois da Páscoa, deixa eu fazer uma breve recapitulação. Certo. 40 dias depois da Páscoa, os textos bíblicos nos confirmam, temos a ascensão do Senhor. 10 dias entre a ascensão e o derramamento do Espírito Santo. Por isso, Pentecostes. Okay. Nós temos Pentecostes. Na sequência de Pentecostes, na semana seguinte, nós temos a solenidade da Santíssima Trindade. E então, na quinta-feira, após Santíssima Trindade, nós temos Corpus Christi. Na quinta-feira, após Santíssima Trindade, nós temos Corpus Christi. E aqui, Eric, isso é o melhor, porque segunda-feira que vem, eu sei que vocês estão preparando algo sobre o Sagrado Coração de Jesus. É verdade. E a oitava de Corpus Christi é o Sagrado Coração de Jesus. Como se fosse uma oitava, como existe a oitava de Natal e como existe a oitava de Páscoa. Existia uma oitava de Corpus Christi, que dá exatamente no Sagrado Coração de Jesus. Isso é para nos fazer entender, quando algo existe uma oitava, ou seja, um dia que dura 8, liturgicamente falando, é para se deixar claro a importância, a gravidade, a magnitude do que se está celebrando. Muito bom. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Na sequência, então, o Padre Wander conta para a gente e fala para a gente também sobre outros milagres eucarísticos e a gente continua essa conversa sobre a festa de Corpus Christi, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já. Thank you.